Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Vitória, tia Vitória. Iremos agora iniciar o nosso roteiro 6 de filosofia. Hora de filosofar. Converse com os colegas sobre as perguntas a seguir. Se não tiver colega, pode conversar com algum familiar seu, tá bom? Pode conversar com algum colega virtualmente, tá bom? Lembre-se de explicar o porquê de suas opiniões e de dar exemplo daquilo que você está afirmando, que você está dizendo que sim, né? Todo ser humano inventa a própria vida. Uma pessoa pode inventar a vida de outra? A vida de uma pessoa pode ser considerada desumana? O que faz a vida de alguém ser considerada uma vida humana? Todo ser vivo sabe que está vivo e que vai morrer um dia? Todo ser vivo. Saber que vai morrer um dia é uma boa razão para aproveitar bem a vida? O que uma pessoa deve fazer para aproveitar bem a vida? Vocês irão escolher 2 perguntinhas dessas e escrever no seu caderno, tá bom? De filosofia. Você irá dizer, todo ser humano inventa a própria vida? Você irá pensar, será se ele está dizendo que ele está inventando a vida dele, né? Se ele está inventando como é que é a vida dele, como é que ele faz, da forma que ele age, ou enfim, como foi que ele foi criado? Será se foi ele que inventou a própria vida? Quando você nasceu, foi você que se inventou? Comece a pensar sobre as diversas formas que tem essa pergunta. Você pode escolher ela ou pode escolher outra. Aí a tia vai explicando de uma por uma, tá bom? Uma pessoa pode inventar a vida de outra? Pode inventar a vida de outra pessoa? Você acha que você pode? Você tem esse poder de inventar a vida de uma outra pessoa? Aqui. A vida de uma pessoa pode ser considerada desumana? O que seria o desumano? O que seria uma vida desumana? Você pode pesquisar também essa palavrinha nova, tá bom? Aqui, o que faz a vida de alguém ser considerada uma vida humana? Também irá pensar a respeito. O que faz essa pessoa ter uma vida humana? Todo ser vivo sabe que está vivo e que vai morrer um dia. Quando a gente está falando de ser vivo, né? São todos os seres que respiram, que de alguma forma pensam, se locomovem ou não pensam. Não estamos falando de seres humanos apenas, estamos falando dos seres vivos. Então, todos esses seres vivos, animais, enfim, eles sabem que estão vivos e que eles vão morrer um dia. Aqui, saber que vai morrer um dia é uma boa razão para aproveitar bem a vida. Então, podemos falar sobre os seres humanos, né? Todo ser humano, ele sabe que ele vai morrer um dia. E isso é uma razão para ele aproveitar bem a vida? Assim, mas tia, como seria isso? Tem gente que... Será que tem gente, na verdade, que está pensando todo o tempo que vai morrer, que tem que aproveitar a vida? Será que a pessoa sempre tem esse pensamento de que eu vou aproveitar porque eu vou morrer? Às vezes a gente nem acaba nem lembrando, né, sobre essa parte chata, né? Por mais que estejamos vivendo, assim, muitas coisas ruins no nosso país, no mundo todo, né? Mas às vezes a gente acaba nem deixando pra lá e não deixando esse pensamento perto da gente, né? Esse pensamento. Então, saber que vai morrer um dia é uma boa razão para você aproveitar a vida? E a última pergunta diz assim: o que uma pessoa deve fazer para aproveitar bem a vida? Aí você pode dizer o que você acha que essa pessoa tem que fazer, né? Tá a vida bem. O que para você seria? Seria viajar? Seria fazer aventuras? Um rapel, uma escalada, trilha? Como que seria aproveitar bem a vida? Tá? Você vai dizer o que uma pessoa ela deve fazer para ela aproveitar bem a vida. Isso é do seu ponto de vista. Então você irá escolher para responder no seu caderno, tá bom? Caderno de filosofia. Não esqueça também de fazer o cabeçalho todinho,
ok? Colocar a data, colocar o nome da professora, não esquece. Vitória Romão para os alunos da tarde, Rosana para os alunos da manhã. Aqui, olhar de filósofo. Deixa a tia se movimentar um pouquinho aqui para não atrapalhar tanto vocês. Aqui, olhar de filósofo. No decorrer do tempo, inúmeros filósofos observaram que o ser humano é capaz de pensar sobre a própria vida e que, pensando, podia fazer perguntas a respeito delas. Vocês lembram? Perguntas como, tia, pensar sobre a própria vida? Sobre respirar, sobre o ar que temos. Lembra que os filósofos eles começavam a questionavam sobre a natureza, sobre a forma de agir, forma de pensar. Então eles começavam a pensar sobre a própria vida, né? E aí eles conseguiam fazer pergunta, né? Eles se interessaram por esse tipo de pergunta e concluíram que era importante fazê-la, pois isso poderia ajudar as pessoas a tomar boas decisões e assim viver melhor. Quando a gente está com dúvida, a gente sempre faz o quê? Uma pergunta, né? E se a gente não consegue a resposta de alguém, a gente vai atrás dessa resposta, não é mesmo? Então assim acontecia com os filósofos. Eles começavam a perguntar sobre algo, sobre algum comportamento, né, das pessoas, e então eles começavam a fazer esses tipos de pergunta, né? Então, fazer as perguntas seria para eles ajudar a tomar boas decisões e tomando as melhores decisões para eles, realmente para todos nós. Quando a gente toma boas decisões, a gente acaba vivendo melhor, não é mesmo? Aqui, conheça um exemplo de pergunta sobre a vida que interessou a 3 pensadores de diferentes períodos, ou seja, de diferentes épocas, tá bom? Aqui, tem o grego Sócrates, né? Tem Immanuel Kant. Olha, tia não sabe falar direito. Ai, meu Deus do céu. Não vou bagunçar com a tia, tá bom? Immanuel Kant, né? E tem aqui o francês Jean-Paul Sartre. Olha, se a tia soube falar. Então, Sócrates, Immanuel Kant e o francês Jean-Paul Sartre. Que nome chique. Olha, Sócrates viveu há cerca de 2.500 anos, no tempo da avó, 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 da nossa avó. Muito tempo atrás. Então, Immanuel Kant viveu há 300 anos. 300 anos atrás, não é que ele viveu 300 anos de vida não, tá bom? E nem o Sócrates 2.500 anos, gente. São um período que já passou, por isso que diz que são períodos diferentes. São períodos que já passaram e períodos longos, tá bom? Longo, não é que eles viveram no mesmo ano, na mesma época, não. Aqui, Immanuel Kant viveu há cerca de 300 anos atrás. Esse, no caso, já é por causa da bisavó, da bisavó, da bisavó. Não é tão longe, mas é longe. E aqui tem o Jean-Paul Sartre. Ele viveu há cerca de 50 anos. Cerca de 50 anos atrás. Quem tem 50 anos? A nossa avó, a nossa tia mais velha, né? Alguns têm a mãe. A minha mãe tem 50 anos, né? Então, cerca de 50 anos atrás, quando minha mãe nasceu, ele já tinha vivido, tá bom? Então, eles tinham esse tipo de pensamento. Tipo de pergunta, gente, desculpa, tá? Então, eles tinham essa pergunta sobre a vida. Que atitudes são importantes para viver bem? Eles se questionavam. Quais são as atitudes que a gente deve ter para a gente poder viver bem? Tá bom? Começa a pensar sobre. Aqui diz, converse com os colegas a respeito da pergunta indicada na ilustração. Se não tem colega, não é para sair de casa. Vou lá na casa da mãe, a tia falou que eu tenho que ir lá na casa da minha amiga, do meu amigo, para me fazer uma pergunta que tem lá no livro, não é? Não, tá bom? Então, você vai conversar a respeito dessa pergunta. Que atitudes são importantes para viver bem? Se você não tiver o colega para conversar à disposição, em carne e osso, assim, ó, bem na sua frente, você pode fazer uma videochamada, ligar, teclar, enfim. Pode passar uma mensagem. Se não tiver como falar com o colega, pode falar com seu familiar, tá bom? E aí você pergunta, quais são as atitudes para viver bem? Então, na questão 2 diz bem assim.
Registre a conclusão a que você chegou depois de dialogar com os colegas sobre esta questão. Que atitudes são importantes para viver bem? Você irá dizer: ah, tia, mas como assim? Eu não consigo pensar. Então vamos pensar juntinhos? Vamos. Assim, o que você acha que é preciso viver bem? Se alimentar bem? O que mais pode ser? Dormir bem, né? Quando a gente dorme bem, a gente consegue viver bem. Não adoecer, né? Também, né, gente? A gente consegue viver bem sem estar doente. Então, pra gente não ficar doente, a gente tem que também cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, não é mesmo? Consumir alimentos saudáveis, sabe? E também, assim, outra forma de viver bem, não só o nosso corpo, a nossa saúde. Quando a gente começa a respeitar as opiniões dos outros, quando a gente sabe conversar, quando a gente sabe entender as pessoas, quando a gente sabe ouvir, são formas também de vivermos bem, né? Você ouvindo a pessoa, você não brigando o tempo todo, são formas de viver bem, são mais atitudes para viver bem, né? Então você irá pensar e a conclusão que você tiver, você irá fazer no seu caderno de filosofia, ok? Não esqueça do cabeçalho, a letra bem bonitinha, tá bom? Vamos passando. Preservar a natureza. Isso aí já é outro assunto. Deixa eu já sair daqui que já tá atrapalhando. Atualmente, olha, rapidinho. Gente, olha o QR Code, ele é muito legal. Você pode baixar aquele aplicativo RA, né? RA positivo, RA positivo, como queira dizer, como queira falar. É muito legal que tem jogos, tem informações, tem várias coisas legais. Você baixando no seu celular o aplicativo, coloca aqui, ele vai dizer lá o QR Code, você coloca ali, e você põe bem pertinho do seu livro e aí aparece. Para quem não sabe, para quem sabe, tem gente sempre que joga, que vê mais informações, é muito legal. E aí a tia deixou também, tá? O QR Code. Qualquer coisa você pode pausar o vídeo, pegar o celularzinho e colocar o QR Code para ver o que é isso, tá bom? Atualmente, algumas pessoas pensam que para viver bem, precisam adquirir um grande número de produtos que logo são trocados por outros mais novos e modernos. Esse modo de pensar e agir afeta a natureza, pois muitos elementos naturais são retirados do meio ambiente, né, para serem transformados em produtos ou para serem usados como fonte de energia para as atividades humanas. Além disso, muitos resíduos, ou seja, muito lixo, são descartados incorretamente no meio ambiente, causando a poluição do solo, da água e do ar. E aí você diz, será que é necessário a pessoa ficar trocando de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, de ano em ano o celular? Né? Às vezes as pessoas acham que para você ser bem visto, você precisa ter roupas bonitas, o melhor carro, a melhor casa, o melhor celular. Será se é isso? Viver bem? Será se é você apenas adquirir coisas boas e bonitas? Claro que todo mundo gosta de ter coisas boas, né? Não vamos ser hipócritas, né? Todo mundo gosta de ter coisa boa, todo mundo gosta de realmente. Mas assim, será se é somente isso? Será se a vida é somente isso? E o mundo que a gente vive, como é que fica quando são descartados de forma incorreta esses resíduos, esses lixos? Como é que fica a nossa natureza? E aí a gente começa a pensar, né? O modo de pensar das pessoas, de elas descartarem tudo. Lembra que a gente falou também sobre os plásticos, sobre tudo que é descartado na natureza de forma incorreta? Será que como é que fica essas coisas, assim, essas modernidades descartadas de forma errada? De que forma elas acabam atingindo a nossa natureza? Será que nossa natureza continua assim, limpa, bem preservada? Olha aqui. Isso é um grande perigo para a vida do planeta. Afinal, para sobreviver, os seres vivos dependem uns dos outros e também da qualidade de elementos não vivos que compõem o ambiente. Por sua vez, a qualidade desses alimentos, ou desses elementos, desculpa gente,
Por sua vez, a qualidade desses elementos depende da ação dos seres vivos e principalmente da ação humana sobre o ambiente. Então, todos os elementos eles dependem, né, dos seres vivos e da ação humana sobre o ambiente. A natureza é como uma grande teia. Olha aí a teia na imagem. Ai, tia, do meio. Não, com licença. Aqui, pronto. Formada por muitos fios interligados, né? Então, tudo tem correlação, tudo tem ligação. Esses interligados, eles são os elementos naturais. Você pode ver, né? Os elementos naturais. Aí, o solo, as árvores, a vegetação, os animais, coelho, tamanduá, borboleta, ser humano, né? Até aqui. Em uma teia, o rompimento de um fio prejudica os outros, né? Já pensou se rompe o fio bem aí do meinho, o que ia acontecer com os demais, né? E aí isso faz com que o conjunto corra perigo, todo o conjunto. Da mesma forma, a destruição de uma espécie viva ou de um elemento não vivo, como água, ar ou solo, que são os elementos não vivos, mas são elementos naturais sim, coloca toda a natureza em perigo. E sem a natureza, a vida não pode existir, né? Por quê? Porque precisamos do ar, precisamos do solo, precisamos da água. Então, é necessário que tenhamos cautela, que saibamos preservar, tá bom? Aí vamos passando a página. Conectando com. Converse com os colegas. Olha aí, a tia já falou com os colegas. Converse com os colegas e responda a estas perguntas. Os seres humanos são muitos e consomem uma grande quantidade de recursos naturais. Além disso, algumas atitudes desse grupo ameaçam a natureza. O que pode ser feito para preservar a natureza, ainda que o número de seres humanos continue aumentando no planeta? Você pode pensar o que pode ser feito para preservar a natureza. Você irá pensar. Tem gente que já começa a fazer coisas sustentáveis, começa a reciclar, lembra? Começa a reutilizar. O que a gente vai fazendo para poder preservar a natureza? Essas questões aí você irá colocar no seu caderno, tá bom? De filosofia, não esqueça. Número 2. Na atualidade, a degradação do meio ambiente coloca em risco a biodiversidade. Tia, o que é degradação, pelo amor de Deus? Degradação é a destruição do meio ambiente. Ela coloca em risco a biodiversidade. Vocês já estudaram o que é a biodiversidade. Sabendo disso, pesquise o nome de um animal que esteja ameaçado de extinção e as causas dessa ameaça. E anote as informações obtidas. Olha, pode ser arara azul, pode ser qualquer animal, você virá pesquisar animal em extinção, animais em extinção. Você irá procurar, escolhe um e você vai dizer por que ele está sendo ameaçado de extinção. O que acontece? Será se estão caçando e estão pegando as penas deles, os chifres deles? O que está acontecendo para ele ter entrado em extinção? Então você irá também saber o que é extinção. Sustentabilidade e pegada ecológica. Você já ouviu a palavra sustentabilidade? Muito falada atualmente, se refere à ideia de utilizar elementos da natureza para produzir o necessário à vida e ao conforto do ser humano, mas sem desperdício e destruição do ambiente, preservando a natureza para as próximas gerações, né? A gente tem que preservar a nossa natureza hoje, tanto para a gente, quanto para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos, né? A gente tem que pensar em todo mundo. Então, a gente tem que cuidar hoje, puder plantar uma árvore, não consumir tanto lixo, né? A gente vai fazendo para ter um controle melhor. A sustentabilidade depende de algumas atitudes que devem ser adotadas pelas pessoas, ou seja, adquiridas pelas pessoas. As pessoas começam a conhecer e a adotar essas atitudes. A imagem seguinte revela algumas dessas atitudes que ficaram conhecidas como 6 R's. 6 R's? Tem 6 R's na palavra? Não, calma. São 6 palavras que começam com a letra E. A gente vai conhecer agora.
repensar, reduzir, reutilizar, reciclar, repor e reparar. Os 6 R's. Repensar hábitos. A gente começa a repensar os hábitos que a gente faz que não é bom para a natureza. Reduzir o consumo, evitando o desperdício. Ok? Reutilizar produtos e embalagens. Olha a embalagem que chega do supermercado. Lavou por causa do coronavírus, né? Lavou, reutilizou as embalagens que chegam, né? Os produtos da sacola. O que chega a gente começa a reutilizar, né? Reciclar produtos e embalagens que não forem reutilizados. Então, muita gente pega garrafa PET, né? Faz diversos elementos, diversos novos produtos, né? Ela vai reciclar aquilo. Repor aquilo que se retira da natureza. Como a tia falou agora há pouco, plantar uma árvore, se você puder plantar uma árvore, plante, né? O que a gente vai tirando da natureza, a gente pode de alguma forma repor aquilo. Tem muitas pessoas que precisam, né, cortar árvores, né? E a cada uma árvore cortada, planta 100, né? Porque a gente sabe que as árvores demoram a crescer, né? E que é necessário, quando a pessoa que plantou, ela pode não ver essa árvore dando fruto, ou muito enorme, grande, né? Gigante, mas os filhos dessa pessoa podem chegar a ver, os netos dessa pessoa. É por isso que a gente tem que cuidar hoje para as nossas futuras gerações, entenderam agora? Reparar os danos que já foram causados à natureza. Esse reparar também é uma forma, né, de repor o que já foi tirado. Então a gente começa a reparar esses danos que foram causados para ajeitar. Essas atitudes podem modificar a pegada ecológica, ou seja, olha o que é a pegada ecológica. A marca deixada no planeta pelo ser humano. Essa marca representa a área de natureza atingida pela retirada de elementos para manter hábitos de vida. Ah, tia, mas que tipos que a gente faz? Olha, energia hidráulica, né? A água, né? Eólica, o vento, poluição. Vão prestando atenção no que a gente acaba utilizando na natureza, né? Para a gente manter os nossos hábitos, ok? Uma pegada no solo mostra que alguém passou por ali. Realmente, quando você está de sandália, né? Bota ou qualquer coisa, você vê uma pegada, você sabe que alguém passou por ali. A pegada ecológica, por sua vez, mostra a quantidade de elementos retirados da natureza de acordo com as atitudes e os hábitos do ser humano. Assim, com algumas mudanças de atitude, cada pessoa pode diminuir sua pegada ecológica, isto é, cada pessoa ela consegue causar menos impacto ao ambiente e à biodiversidade que depende dele para sobreviver, né? Então, essa pegada, ela mostra tudo que você, de alguma forma, retirou, né? Os hábitos dos seres humanos. E com essa mudança da atitude, a gente vai diminuindo as pegadas. Lembra, as pegadas são para dizer que o ser humano passou por ali, que alguém passou por ali. Mas se você começa a trocar os seus hábitos, tudo vai melhorando, não é mesmo? Aqui. Vamos brincar? Com os colegas, brinque com um jogo em que o objetivo é percorrer um caminho que vai do desperdício até a sustentabilidade. Além de se divertirem, vocês vão aprender mais sobre atitudes sustentáveis que modificam a pegada ecológica do ser humano sobre o planeta. Ou seja, tudo que ele vai causando, que ele vai andando por aí, vai destruindo tudo, né? Você vai ver o que pode modificar. Siga as orientações do professor, lindíssima professora, e utilize o tabuleiro da página 3. Coloca lá na página 3 do material de apoio, vocês irão ver lá as pegadas todinhas e você vai começar a ler. Então, no número 2, lá vai caderno de filosofia de novo. Escolha 2 atitudes sustentáveis. Você irá escolher 2 atitudes sustentáveis indicadas no tabuleiro lá na página. E você irá anotar e conversar sobre ela com os familiares. Os familiares, colega, pode ser qualquer pessoa. Juntos,
verifique... Ah, não, nesse caso, na verdade, só os familiares, né? Você vai verificar se essas atitudes são colocadas em prática na casa de vocês. E como cada familiar colabora para que isso aconteça. Aqui, deixa a tia rapidinho olhar. Bem aqui, ó, gente. Olha, cadê? Aqui, ó. Ó, essa é a pegada, tá? É o joguinho. Tem aqui. Comprar e consumir apenas o que é necessário. Você faz isso em casa? Como é que faz? Quem é que faz assim? Quem é que melhor age dessa forma? Aqui. Reflorestar áreas que foram desmatadas. Quem que faz isso em casa? Ninguém. Não, vamos supor que alguém faz, né? Vamos pensar positivo. E você irá escolher duas, né? Escrever no caderno, pedir ajuda do seu familiar para poder realizar, ok? Feito isso, vamos passar aqui. Tem aqui, ó, conectando com. O texto a seguir faz parte de uma obra do escritor brasileiro Ziraldo. Ele trata do futuro da vida no planeta, mostrando que esse futuro depende das atitudes dos seres humanos em relação à natureza, né? A forma como o ser humano age é a forma como será esse futuro. Então vamos ler esse texto com atenção, rapidinho. Essa história que você vai ler aqui, quem me contou foi um menino que vive no futuro. Num futuro muito distante mesmo, o mais distante que se possa imaginar. Para gravá-la, viajei na minha máquina do tempo particular. Quem que quer uma máquina do tempo? Quando a ouvi o quê? A história. Quando a ouvi, o menino que vivia neste futuro distante me contava uma história que tinha acontecido no seu passado. Conclusão. O passado desta história está também no futuro. Como sentia? Vamos pensar? Ele está muito à frente. Muito à frente, né? Então, o passado dele ainda não é o nosso futuro. O passado dele, a gente ainda vai chegar lá. O melhor que fazemos, portanto, para contar tudo, é imaginar que já estamos no século 3000. No século 3000. Aonde chegamos porque os habitantes da Terra tomaram juízo. Pararam de derrubar as florestas, não deixaram subir a água dos mares, impediram que o fogo esquentasse os campos e o ar, e a vida continuou. Século 3000. Foi lá que acabei parando com minha máquina do tempo. Acho que ninguém jamais foi tão longe futuro adentro. Escreva a história que o menino do futuro, criado por Ziraldo, contou ao viajante do tempo. Para fazer isso, imagine em qual século, entre o presente e o futuro mencionado no texto. Então, presente e futuro. Os habitantes da Terra tomaram juízo e mudaram suas atitudes para preservar a natureza. Escolhi um século em que ainda dê tempo de salvar a natureza dos prejuízos causados pelos seres humanos. Imagine também quais foram as mudanças e como aconteceram. Para isso, você irá prestar bastante atenção nessas dicas. Cada século dura 100 anos e você está vivendo no século 21. Qual vai ser o século 22, tia? Qual vai ser o século 23? Vamos pensar? Nossa, ele está muito longe, está no século 3000. A gente ainda está no século 21. De 21 para 3000, tem muitos séculos pela frente. Então, você irá escolher um. No planeta, atualmente, é uma população de aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Até a metade deste século, haverá cerca de 2 bilhões de seres humanos a mais que também deixarão suas pegadas ecológicas. Lembram das pegadas ecológicas? O ser humano passou por ali e deixou a marca, né? Como é que faz para diminuir? Então, até a metade desse século, haverá cerca de 2 milhões de seres humanos a mais. 2 milhões a mais do que os 7 bilhões. Que também deixarão suas pegadas ecológicas. Então, você irá pegar seu caderno, né? Criar essa história desse menino, considerando essas atitudes, essas dicas, tá bom? Faça bem legal a historinha, que eu vou gostar de saber, na tutoria principalmente, que a gente sempre conversa sobre. Olha, não esqueça de realizar a trilha no positivo on. A trilha
dessa vez é para valer ponto. São 4 pontinhos na sua trilha, ok? Então, presta bastante atenção, leia com bastante calma, medite um pouquinho antes de começar a atividade, tá bom? Sem estresse, vai ficar 10 dias aberta essa trilha. Mas não deixe para a última hora, porque a internet pode falhar, o sistema pode cair, tá bom? Mas preste bastante atenção. Pense bastante, leia bastante para realizar a trilha de forma bem segura. Porque os 4 pontos, porque já que a gente não tem prova de filosofia, são os 4 pontos que vocês serão avaliados. Então, muita responsabilidade. Qualquer dúvida, pode mandar um e-mailzinho para a professora, tá bom? Peça para o seu responsável mandar um e-mail comunicando se tiver alguma dificuldade, ok? Então, a gente finaliza agora. Ah, tá, mas rapidinho. Tem muito aluno que não está fazendo as avaliações, que no caso são as atividades para valer a frequência no portal Positivo On. Então, eu peço com bastante carinho que você realize, tá bom? Para você receber sua presença. Ah, tia, mas fechou. Mas vai ter um período que vai ser aberto de novo, tá bom? Então, fique bem ligadinho. Um abraço bem grande, do tamanho do mundo, tá bom? Vamos diminuir nossas pegadas ecológicas, vamos começar a repensar, ok? Nas nossas atitudes, para deixarmos esse país, esse Brasil, esse mundo todo bem legal para as nossas próximas gerações, para os nossos netos, netos, taranetos, enfim. Tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima aula.